Olá, veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Lei que proíbe planos de saúde cancelarem serviços durante a pandemia é promulgada pelo presidente da Assembleia. Pesquisadores apontam que distanciamento social tem agravado quadros psiquiátricos. Os destaques da sessão plenária que marcou o retorno presencial dos deputados estaduais. Você vai ver ainda a Federação Maranhense de Futebol e clubes articulam o retorno do campeonato estadual. E mais os preparativos para o Arraiá do Povo em Casa, que começa hoje aqui na Assembleia. A sessão plenária desta terça-feira marcou o retorno presencial dos deputados ao Parlamento Estadual. O presidente Otelino Neto conduziu os trabalhos. A atuação do governo do estado durante a pandemia foi o destaque da sessão. No retorno, com controle de acesso à sede do parlamento, aferimento de temperatura, mudança na posição dos assentos por conta da necessidade de distanciamento e higienização rigorosa, os trabalhos foram iniciados pelo presidente, deputado Otelino Neto, com muita produtividade. Apenas em uma manhã, ao todo 6 projetos de lei e 9 projetos de decreto legislativo foram aprovados. Todas as matérias em favor das ações de combate às consequências do novo coronavírus no Maranhão. Antes do início dos pronunciamentos, o presidente Otelino Neto pediu 1 minuto de silêncio no plenário da Casa, em homenagem aos maranhenses vítimas da Covid-19. Entre elas, o deputado estadual Zé Gentil, que faleceu no último dia 15 de junho por conta de complicações da doença. Nós lamentamos por todas as vidas que se perderam e hoje, em nome do deputado Zé Gentil, nós faremos 1 minuto de silêncio em homenagem a ele e a todas as famílias que perderam entes queridos em razão da Covid-19. Após a homenagem, os deputados iniciaram os pronunciamentos do pequeno expediente. O primeiro orador foi o deputado Wellington do Curso. Ele lamentou o número de casos da Covid-19 no Maranhão e fez críticas ao governador Flávio Dino. Também da bancada de oposição, o deputado César Pires criticou o governo do estado. No dia 6 de abril foram pagos 4,9 milhões de reais a Hempcare Pharma para a compra de 30 respiradores na China, que nunca chegaram. E essa organização inidônea recebeu esse dinheiro e o governo do estado, nem 1 minuto, deu resposta ao povo do Maranhão por isso. Pagou, não recebeu e ainda oculta as informações ao povo do Maranhão. Mas o deputado César Pires foi rebatido pelo líder do governo no parlamento maranhense, o deputado Rafael Leitor, que destacou as ações do governador Flávio Dino e sua equipe de governo. Se hoje a gente está sendo possível fazer essa sessão, é porque a eficiência da política de quarentena foi bem feita. Muitas capitais do país ainda não conseguem reabrir o comércio, não conseguem reabrir todos os serviços essenciais que gostaríamos. Aqui em Maranhão, no estado do Maranhão, principalmente São Luís, é um dos estados que mais faz teste da população. Sem falar, como muito bem falou o deputado Marcos Calda, a ampliação da rede em 8 vezes, inaugurando o Hospital do Lago da Pedra, o Hospital de Viana, abrindo leito de UTI no interior do estado. O deputado Marcos Caldas também usou seu tempo para falar sobre a atuação do governo do estado durante a pandemia. E o governo Flávio Dino, mesmo estando investindo maciçamente na saúde, mesmo os recursos tendo caído no estado, não parou de investir. O governo Flávio Dino continua fazendo a estrada, o governo Flávio Dino continua inaugurando escola, o governo Flávio Dino continua cuidando do povo do Maranhão. E é esse o conhecimento que eu tenho andado nesse Maranhão todo e tenho visto. O deputado Antônio Pereira fez uso da tribuna nesta sessão de retorno gradativo dos trabalhos. O parlamentar refletiu sobre a mudança na rotina dos brasileiros durante a pandemia. Essa epidemia nos levou muitas coisas. Nos levou, talvez, parte da nossa alegria, parte do sentido da vida. Eu dizia ontem, quando perdi a doutora Lurdinha, médica, minha comadre, que ali foi uma parte da minha vida, da minha história. Mas também, senhores deputados, essa epidemia, deputada Helena, me trouxe uma nova reflexão de vida.
essa vida atribulada que nós vivemos, porque ainda vivemos, talvez não seja mais possível daqui para frente. Após a sessão, o presidente Otelino Neto falou sobre os trabalhos. Tivemos uma sessão com todo o cuidado sanitário, atendendo a todas as recomendações, o acesso ainda limitado, o plenário só com os deputados e com as bancadas com um distanciamento maior. Apreciamos projetos importantes. Um projeto de lei que faz uma modificação na lei dos consignados, que suspende por 90 dias o pagamento dos empréstimos consignados, fazendo com que as parcelas que não forem pagas agora sejam pagas após o final do contrato, respeitando o limite de endividamento de acordo com a renda de cada um. Apreciamos outros projetos de lei e também decreto legislativo, ainda reconhecendo o estado de calamidade pública em alguns municípios do Maranhão por conta da pandemia do coronavírus. Dessa forma, a Assembleia vem de forma muito organizada e com todos os cuidados, retomando aos poucos a sua rotina. Agora é lei. Operadoras de plano de saúde estão proibidas de cancelar ou suspender os serviços por falta de pagamento dos usuários durante o período de pandemia. A lei de autoria do deputado professor Marco Aurélio foi promulgada pelo presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto. O presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, promulgou a lei que proíbe operadoras de planos de saúde a cancelarem ou suspender os serviços por falta de pagamento dos usuários durante o período de pandemia no Maranhão. Promulguei a Lei 11.281, de autoria do deputado Marco Aurélio, que determina que no período da pandemia não sejam suspensos os atendimentos dos planos de saúde em razão de inadimplência. Lembro que esta lei não tem por objetivo estimular a não pagar as mensalidades dos planos de saúde, até porque quem puder deve pagar para evitar que as dívidas fiquem para depois da pandemia. O que garante essa lei é que essas pessoas que, em razão de terem perdido o emprego ou de terem tido suas atividades comerciais suspensas e não puderam pagar suas parcelas do plano de saúde, fiquem justamente neste momento de pandemia sem contar com o importante atendimento pelos seus respectivos planos de saúde. A lei determina que assim que o período de pandemia passar no estado, as operadoras de planos de saúde devem possibilitar o parcelamento de débitos anteriores ao mês de março de 2020, antes de suspenderem ou cancelarem o plano. A lei é de autoria do deputado professor Marco Aurélio, que destacou que a promulgação chegou num momento importante em que passa a economia do país por causa dos cuidados com o novo coronavírus, em que muita gente ficou sem renda para garantir o pagamento de planos de saúde. A lei garante ainda que os débitos acumulados nesse período sejam parcelados sem juros ou multas quando esta pandemia passar. Me orgulho de ter apresentado este projeto de lei que agora vira lei. Agradeço todos os parlamentares da Assembleia Legislativa do Maranhão, de modo muito especial ao presidente Otelino Neto, por ter promulgado esta lei que tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. A pandemia da Covid-19 e o distanciamento social indispensável no combate à doença têm agravado quadros psiquiátricos na população. Isso é o que aponta uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Muitas vezes, o distanciamento social, recomendado para combater o avanço da Covid-19, tem sido um desafio na vida, principalmente daqueles que sofrem com problemas psicológicos e a depressão. Uma recente pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com cerca de 400 médicos de 23 estados e do Distrito Federal, apontou que 89,2% dos especialistas entrevistados destacaram o agravamento de quadros psiquiátricos em seus pacientes devido à pandemia do novo coronavírus. A pesquisa apontou ainda que, após o início da pandemia e do chamado isolamento social, 67,8% dos médicos receberam pacientes novos, que nunca haviam apresentado sintomas psiquiátricos antes. Dona Elda diz que tinha tudo para estar vivendo a melhor fase da sua vida com a chegada da primeira neta, mas que o isolamento social tirou o brilho desse momento. Ela tem lúpus e já teve depressão. O que eu mais queria era estar junto da minha família, da minha mãe, de todo mundo. Minhas irmãs, de todo mundo. E eu tenho que me isolar, porque eu já estou com medo de sair de casa, eu já estou com medo até de ir na porta, eu tenho medo de tudo agora. Então eu estou preocupada em voltar de novo a ter essa depressão que eu tive. Então não está sendo nada fácil. Neste momento,
casos como o da dona Elda são cada vez mais comuns, segundo os especialistas. Para Dr. Rui Palhano, neuropsiquiatra, o aumento dos números tem relação direta com o distanciamento social. Ainda não se tem, na realidade, nenhum estudo epidemiológico que diga o que foi que ela cresceu. Estima-se, todavia, que este fato certamente acontecerá nesses próximos anos. Assim como, por exemplo, os transtornos de ansiedade, os distúrbios de comportamento, desajustamento social, etc., farão parte desse incremento de problemas psiquiátricos que se insinuarão com o advento dessa pandemia. Muitas vezes uma situação de medo, de ameaça, de não saber o que fazer. Com o distanciamento, muitos pacientes também acabaram se afastando dos seus tratamentos. Essa é outra preocupação dos especialistas. Eu considero particularmente o pior momento para você interromper um tratamento de qualquer doença, não é só psiquiátrico. Aqui nós vamos referir ao tratamento psiquiátrico, certamente. Mas eu considero por quê? Porque é um momento absolutamente impróprio para você estar interrompendo o tratamento. Porque se você interrompe o tratamento, isso é uma condição factível de que a doença reaparecerá. Agora você imagina, esses hospitais superlotados, as UPAs superlotadas, a dificuldade de acesso ao profissional, em razão de toda essa situação da pandemia. Você apresentar uma crise depressiva aguda, você começar a pensar em se matar, você ter um surto psicótico agudo, você começar a delirar, etc., sem infraestrutura, inclusive familiar, sem infraestrutura ambiental para você poder pedir socorro. Então, o que menos se recomendaria, em qualquer circunstância, é você interromper seu tratamento psiquiátrico. Além de buscar ajuda profissional, muitas dicas são importantes neste momento. Então vão aí algumas delas. É importante manter o autocuidado com a alimentação, se hidratar e se comunicar por meios eletrônicos. É necessário ocupar a mente com outras coisas e não passar o dia vendo notícias sobre o coronavírus. Não pode ficar concentrado na doença, pois isso pode gerar uma obsessão mental e incapacitar as pessoas de se desenvolverem. Lá vai mais uma. Usar a criatividade é importante. Por exemplo, faça novas receitas no almoço e exercícios diferentes em casa. Cuidando da mente e do corpo, tudo isso vai passar. E muito em breve, tudo vai voltar ao normal. E veja no próximo bloco, clubes maranhenses e Federação Maranhense de Futebol debatem o retorno do campeonato estadual. E mais os preparativos para o Arraiá do Povo em Casa. O portal volta já. O governador Flávio Dino anunciou o retorno do Campeonato Maranhense de Futebol para o mês de agosto. Pensando na segurança de atletas e de membros das comissões técnicas, a Federação Maranhense e os clubes estão debatendo a melhor forma da volta da competição. Algumas mudanças importantes já foram tomadas. Os clubes e a Federação Maranhense de Futebol estão se reunindo periodicamente para tratar de questões referentes ao retorno do campeonato estadual no mês de agosto. O anúncio foi feito pelo governador Flávio Dino em live na última sexta-feira. Na tabela, a fórmula de disputa do estadual de 2020 foram pautas da conversa entre a FMF e times de futebol. Ali ficou decidido que não haverá alteração na tabela, em hipótese alguma, a tabela permanece a mesma, será respeitado a fórmula de disputa, a forma de disputa será respeitada, com a classificação dos clubes primeiro, segundo e terceiro colocado para as competições nacionais e regional, como a Copa do Nordeste, e haverá rebaixamento. São decisões que foram tomadas. O presidente também falou sobre a possibilidade dos clubes registrarem novos atletas em virtude da pandemia da Covid-19. Haverá uma flexibilização do regulamento em função de fato superveniente, que é a pandemia, em que os clubes poderão recontratar ou contratar novos atletas. Isso será estipulado um prazo, assim que as nossas autoridades autorizarem o retorno. A proposta de sede única para o restante da competição também foi abordada na reunião entre federação e clubes. Se o campeonato continuar nas sedes variadas em cada município, Pinheiro, Imperatriz, São Luís, São José de Ribamar, Barra do Corda, São Mateus, tem clube que vai jogar até 3 vezes, vai viajar até 3 vezes nessa fase final. E o custo é muito alto. Ao invés de ir sede única,
ele vai gastar apenas com uma viagem. Américo também comentou sobre a nova regra das substituições durante as partidas e sobre a presença de público nos estádios. Não há a menor possibilidade, na opinião da federação, porque existe clube que estejam defendendo que haja público e na federação sabe que não há a menor possibilidade de se fazer para clube. Por isso estamos pensando no formato de transmissão dos jogos com a venda do acesso como se fosse um pay-per-view, através de uma plataforma mundial que a gente está negociando e falando para ver se é possível fazer essas transmissões, e o dinheiro serão revertidos na forma estatutária para os clubes que disputam os jogos. A FMF também anunciou o cancelamento da Copa FMF em comum acordo com as diretorias dos clubes. Somente São José de Ribamar votou contra, que não deverá haver a Copa FMF. É uma competição a menos, a gente entende o momento delicado porque vive a população mundial, e especialmente de São Luís, do estado do Maranhão, e resolvemos acatar a proposição dos clubes e não realizar a Copa FMF. O médico Euler Sawaia aponta medidas que devem ser tomadas para evitar a contaminação de atletas e integrantes das comissões técnicas durante treinos e jogos. No contexto dos atletas, algo talvez fosse importante é que os treinos sejam feitos com menos pessoas, né? E evitando a exposição a aglomerações durante esse período de treinamento. Obviamente utilizando máscaras e outros materiais de proteção que permitam que esses atletas não percam a oportunidade de fazer o treino de uma forma adequada. E que exista uma higienização dos materiais e dos locais de treinamento, permitindo que você tenha um bom condicionamento físico desses atletas e que espere um período em que possa se voltar aos jogos e à normalidade dentro do esporte. O Arraiá do Povo em Casa começa hoje aqui na Assembleia e a nossa equipe, formada por jornalistas, técnicos e produtores, está preparando tudo para que você curta com muita animação, na segurança e no conforto do seu lar, os 3 dias de programação da nossa festa junina. Já está quase tudo pronto para o Arraiá do Povo em Casa. O Arraial da Assembleia Legislativa, que já virou tradição no calendário junino de São Luís, este ano está diferente. Nossa festança será na sua casa. O novo formato vai contar com reprises das atrações do Arraial do ano passado, realizado no estacionamento do nosso complexo de comunicação. Mas agora, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias do estado e do país para evitar aglomerações. A TV Assembleia vai exibir de quarta-feira até sexta as atrações que foram sucesso na programação do ano passado no nosso canal aberto 51.2 e 17 na TVN e nas plataformas digitais a partir das 8 horas da noite. Mas não se preocupe, nós estamos caprichando e nenhum detalhe vai ficar de fora. Vai ter a tradicional barraca de palha e até as comilanças típicas da época. Tudo pensado para você curtir o melhor do São João aí da sua casa. No primeiro dia de Arraial, vamos apresentar Boi Barrica, Cacuriá de Dona Teté e os bois de Axixá, Maracanã e Tapera. No segundo dia de Arraial, a programação vai contar com boi de Santa Fé, boi de Nina Rodrigues, quadrilharte de Alcântara e boi de Sonhos. O último dia do Arraiá do Povo em Casa, boi de Pirilampo, boi de Mocidade, boi de Morros e boi da Maioba, encerrando a programação festiva do Arraial da Assembleia. Eu agradeço a Deus pela estrela que nos conduz. Lembrando que você pode acompanhar tudo a partir das 8 horas da noite, aqui mesmo na TV Assembleia e também pelas nossas redes sociais. Quem abre a festança de hoje é o Boizinho Barrica. Você não pode perder. E o portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã.